Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Segundo capítulo dessa história incrível, mas eu fui ressuscitado. E quem me ressuscitou tinha um grande mistério. Segundo capítulo, mas olha, para que você acompanhe a história e possa entendê-la, já está publicado o primeiro capítulo dessa história. Procure aqui no canal, você vai encontrar, se intere a respeito, e aí você vem para ouvir o segundo capítulo, que é esse, a segunda parte, que é essa. Ok? Vai começar agora. Antes, porém, pessoa, Deus te fez com perfeição, pessoa. Dotou você de capacidade, de inteligência, de um intelecto espetacular para que você seja o que você quiser. Ora, se você pode ser o que você quiser, então seja gentil, porque ser gentil gera mais gentileza ainda. E você não acha bonito? Quando você vê alguém fazendo bem para alguém, ora, copie o gesto. Você vai descobrir que ao fazer o bem para alguém, é a si mesmo, é a si próprio que você está fazendo. Ok, pessoa? E se sobrar gentileza, ajuda esse canal. Preciso tanto de você. Você pode mandar um valeu para mim, um valeu demais. Ô, Paulinho, eu quero te ajudar. Mas como é que eu faço, Paulinho? Simples. Há um ícone criado pelo YouTube, é um coração. E dentro do coração tem um cifrão, que simboliza a doação feita com amor e por amor. Clicou ali, você está ajudando o canal. Nós vamos, com a tua ajuda, evoluir. Nós vamos para um estúdio próprio, com todo o equipamento necessário, tecnológico, para que você tenha o melhor, para a gente poder gerar emprego. Você vai ajudar demais. O canal lhe é útil, tem te ajudado? Então nos ajude. Gentileza gera mais essa gentileza. Manda um valeu para mim. Vamos à segunda parte da história linda que está começando? Segunda parte. A chegada de Emily na vida da família foi muito comovente e emocionante. E a minha mãe, a responsável, porque ela, a minha mãe, fez os primeiros contatos e tratativas. Emily tinha apenas 3 aninhos e chegava para ser um grande motivo de alegria para todos. Ela vinha adotada. A minha mãe fez os primeiros contatos exatamente porque acabou conhecendo a mãe falecida da Emily, a avó que não podia ficar com ela devido a outros netos que ela já cuidava. Então a minha mãe fez as primeiras tratativas. Meus padrinhos, Fátima e Geraldo, não cabiam em si de tanta felicidade. Finalmente, meus padrinhos tinham agora, de fato, uma filha. E que menina linda era a Emily, moreninha, dos olhos espertos, dos cabelos encaracolados, olhos vivos, sabe? Esperta, inteligente, chegou magrinha. Ela tinha vivido até ali com todos os percalços de quem praticamente nada tinha. Mas ela já foi chegando e sendo amada por todos. E aí eu não me refiro apenas aos meus padrinhos que se tornaram seus pais adotivos, mas também amada por mim,
pela minha mãe. Afinal, de certa forma, nós também fazíamos parte da grande família. Nós integrávamos aquela família. Mesmo com a chegada da Emily, o apego que havia entre mim e o meu padrinho Geraldo não arrefeceu. Aquele apego não diminuiu. Continuávamos grudados. E ele, mais do que nunca, ele era a minha referência masculina na minha educação. E aquilo que ele fizera na Santa Casa, quando do meu socorro, quando da minha ressuscitação, aconteceu muitas outras vezes na vida. Para evitar ficar dando um monte de explicações, ele simplesmente dizia para uma pessoa que desconhecia a nossa história: tá, ele é meu filho. Somos apegados assim, eu e o Rafael, porque ele é meu filho. Ele ria, eu ria. Eu que também já estava agora acostumado com tudo isso, ria e falava: "E padrinho, o senhor não tem jeito." Eu achava engraçado ele falar que eu era mesmo filho dele, porque às vezes as pessoas: "E aí, é teu filho?" Tá bom, então fica sendo. É meu filho. E eu ria: "E padrinho, o senhor não tem jeito." Por outro lado, a adoção da Emily havia sido um grande acerto. A menina tinha vindo para completar aquela nossa união. Foi assim que eu vi passar toda aquela minha fase linda da infância. Nas brincadeiras com o meu padrinho, que tantas e tantas vezes se transformava ele também em menino, para que pudéssemos brincar. E não era apenas isso, era a proteção que ele me dava. Sim, porque o Geraldo, ele tinha o papel para mim de um super-herói, sabe? O que contribuía muito para isso era que ele era um sujeito forte, né? Além de exímio desenhista técnico, essa era a profissão dele, desenhista técnico, ele era isso. Ele praticava, como vocês já sabem, o halterofilismo. E ele fazia aquela brincadeira que eu amava. Ele, por ser um sujeito forte e halteres, ele me levantava lá em cima com uma mão só. Ele fazia isso com uma mão só. E aquilo para mim, nossa, era o máximo. E não podia haver no mundo homem que pudesse ser mais forte do que o meu padrinho para mim. Ele era o meu herói. E aí, com a chegada da Emily, a Emily também entrou nessa brincadeira nossa. Inclusive, nessa de ser levantada por uma só mão. Meu padrinho agora inovava. Ele levantava a Emily com uma mão e eu na outra. Ríamos! Como era gostoso aquilo! Ríamos demais. Entrei na fase da adolescência. A nossa união permanecia, embora as brincadeiras tenham mudado devido à minha idade. Como a maioria dos meninos brasileiros, eu também comecei a sonhar em ser jogador de futebol. Eu achava que dava. Uns amigos meus diziam que eu jogava bem. E depois, eu gostava de futebol, sabe? Eu considerava-me bom de bola. Assim, naquela autocrítica da molecada, eu achava que eu fosse um dos bons de bola. Tanto que na hora do para o ímpar, alguém quando ganhava escolhia: eu quero no meu time o Rafa. O Rafa. Se não era o primeiro a ser escolhido, eu era o segundo. Eu não passava do terceiro. Então eu era bom de bola. E meu padrinho começou a me levar para fazer os testes, as peneiras. Meu Deus, mas aqui eu sou obrigado a reconhecer como isso é difícil. Tinha peneira que eu ia fazer que eu não conseguia tocar na bola uma única vez. E naturalmente eu não era aprovado, não era. Voltava triste, ainda no jipe vermelho do meu padrinho. Ele também ficava chateado. A Emily ia junto. Ela já com 8 aninhos, eu tinha chegado a 13, ela já com 8 aninhos falava: calma, Rafael, calma. Esse técnico aí, Rafael, ó a Emily falando. Viu o que era a Emily falando? Calma, Rafael, esse técnico aí é um bobo.
Ele nem viu você jogar. Eu fiquei de olho em tudo, viu, Rafael? Você pegou na bola só uma vez. E justo na vez que você pegou na bola, o bobo do técnico, ele estava conversando com aquele outro homem lá. Ele nem viu você jogar. A verdade é que tudo isso era dito com tanta espontaneidade pela Emily, que descontraía o ambiente e atenuava a chateação de eu não ter sido aprovado. E eu e meu padrinho acabávamos rindo da observação feita pela Emily. Ele é um bobo. Você pegou uma vez só na bola. E quando você pegou na bola, ele estava conversando com aquele homem lá, ele nem olhou, ele nem viu. Bobo. A gente achava engraçada a reação da Emily. Meu padrinho tinha muito medo de eu me frustrar. E depois de eu ser reprovado, numas 4 peneiras pelo menos, meu padrinho resolveu outra coisa. Ele resolveu me colocar numa escolinha de futebol. Ele sabia que eu precisava treinar mais e principalmente aprender, muito mais. A escolinha que ele me colocou era paga. Não era escolinha pública não de futebol, era paga. E ele, sabedor da luta e dificuldades da minha mãe, ele pagava também essa escolinha para mim, para que eu fizesse. Eu digo pagava também essa escolinha para mim, porque ele ajudava em outras coisas. Ele e a madrinha Fátima, por exemplo, me matricularam numa escola particular da cidade, onde eu fazia o meu curso de aprendizado era numa escola particular da cidade. E também esse custo eles bancavam. Sem contar os presentes praticamente diários. E no caso lá da escolinha, todo o uniforme necessário, sabe? A chuteira, que ele fazia questão de que fosse a melhor possível para que eu desempenhasse bem o meu papel. Então meu padrinho, ele me amava, ele investia em mim, ele acreditava em mim. Até que um dia houve uma cena que eu faço questão de colocar nessa história, porque talvez seja a cena mais importante da minha vida. E eu passo a narrar agora. Essa cena aconteceu naquela escolinha de futebol. O time da escolinha foi disputar uma partida contra o time da escolinha da cidade vizinha. Os meus torcedores estavam presentes. Quando eu digo meus torcedores, não era do time, não. Os que iam torcer para mim. Meu padrinho e a Emily. Mas eu fiquei tão chateado quando o professor falou que eu ia ficar no banco de reservas. Eu não queria demonstrar a minha chateação, tanto que, sorrindo, através do alambrado, eu acenei para os meus torcedores, meu padrinho Geraldo e a Emily. Eu acenei para eles que estavam sentados na arquibancada do estádio. Foram lá só para me ver, mas não me viam. Os dois levantaram e gritaram juntos: Rafa, você é o melhor, Rafa! Rafa, você é o melhor, Rafa! Fiquei até envergonhado. E logo eu me sentei no banco e o jogo começou. Não demorou muito e logo o jogo já estava 2-0 para o time adversário. Termina o primeiro tempo e no segundo eu continuava sentado no banco de reservas. Nosso time finalmente fez um gol. Placar 2-1 para eles. E o tempo passa. 10 minutos do segundo tempo. Aí vale aqui lembrar que cada tempo era de 35 minutos apenas devido à nossa idade. A maioria na faixa de 12, 13 anos. Essa era a nossa idade. Meu padrinho e Emily, vendo o tempo passar e eu no banco, o time perdendo, eles começaram a gritar, o meu padrinho e a Emily. Meus torcedores não foram lá à toa. Rafa, põe o Rafa! Rafa, põe o Rafa! Eu vim para ver o Rafa! Rafa,
põe o Rafa. Eu notei que o professor não gostou. Sabe, o professor, ele era ranheta, esse professor. Ele já tinha dito que ele não queria ser pressionado por nenhum pai, por nenhuma mãe, sabe? Ranheta, assim, passou um monte de aviso para todos nós, os meninos que jogávamos. Não adianta a pressão de pai, de mãe, de irmão, de primo, de ninguém, hein? Eu é que vejo quem é que vai jogar, quando é que vai entrar, não adianta a pressão. Isso mesmo, ele vivia repetindo nos treinos esse tipo de fala. Não adianta não, ninguém tentar ajudar. Eu é que conheço vocês, eu que entendo do riscado. Então eu vi que diante dos gritos do padrinho e da Emily, ele ficou bastante incomodado e eu percebi que aqueles gritos não iriam ajudar. Ao contrário, até olhei assim para trás, querendo que o padrinho e a Emily entendessem o meu olhar, que era para eles pararem, tipo, parem vocês, né? Parem. Mas quando eu olhei, eles não entenderam o meu olhar nada. Aí é que eles gritaram mais ainda. Rafa! Queremos o Rafa! Põe o Rafa! O Rafa é o melhor! Põe o Rafa! E eu ficando no banco. E tenho certeza que o birrento do professor queria dar uma lição em mim e neles. O outro time fez o terceiro gol. 3-1 para o time adversário. 20 do segundo tempo. Faltavam 15 minutos para acabar. O professor finalmente mandou eu me aquecer. Eles vibraram do outro lado lá. E a coisa de aquecer, o aquecimento demorou mais uns 3 minutos. Quando eu entrei, o meu time, já desanimado, porque acabava de tomar o quarto gol, 4-1 para eles, desanimou de vez e desandou de vez. Isso fez o nosso time desorganizar. E cada moleque queria resolver sozinho, jogar sozinho, já não passava mais a bola. Resultado, 5-1 para o time adversário. E eu praticamente não toquei na bola. Fomos pro vestiário. Mas pra que o professor fez isso? Meu padrinho veio me buscar à porta do vestiário e eu vi que ele estava tão nervoso, mas tão nervoso que ele passou assim direto por mim, ele nem parou para falar comigo, ele foi direto pro professor e foi falando: quem que você pensa que é, hein, ô seu técnico de merda? Seu técnico de bosta. Seu técnico de merda, quem você pensa que é? Você deixou o Rafa no banco o tempo todo com a porcaria desse time perdendo? Você foi colocar o meu menino no fim do jogo? Olha, você quer saber? Enfia esse seu time no... Porque nessa escolinha o Rafa não pisa mais, nunca mais. E vou repetir, seu técnico de merda, enfia esse time de merda no... Eu e a Emily tínhamos assistido a tudo e quando saímos de lá pra fora, já dentro do jipe vermelho do meu padrinho, um olhou pra cara do outro e nós caímos na risada. O padrinho só mandou ele enfiar o time. O padrinho é fogo. Meu padrinho tinha me vingado. E isso por si demonstra o quanto que ele me defendia, o quanto que ele me protegia. Depois das boas risadas, fiquei sério e falei, seriamente eu falei: padrinho, eu estava comigo aqui pensando, olha, eu acho que eu não quero mais ser jogador de futebol não, padrinho. É muito difícil. Eu queria uma coisa assim, mais fácil, sabe? E foi aí que eu recebi a melhor lição de toda a minha vida. O bacana foi que eu aprendi tendo
13 anos. E a Emily, que estava junto, aprendeu também. Ela tinha 8. Eu tinha 13, ela tinha 8. Foi quando o meu padrinho, ele parou o jipe para falar comigo. Rafa, escuta. Na vida, Rafa, nada é fácil. Tudo tem o seu grau de dificuldade. Mas nosso espírito, nossa alma, precisam estar preparados para o enfrentamento, porque só com os obstáculos derrubados, vencidos, é que nós conseguimos chegar ao que almejamos, Rafa. Você está entendendo o que eu estou te falando, meu filho? Isso serve para você também, viu, Emily? Porque nada é de graça na vida. Prestem atenção. Tudo na vida tem um preço, nada é de graça. Mesmo quando parece que é, pode estar certo de que tem o seu preço. E de uma forma ou de outra, você estará pagando por isso. Eu vou dar um exemplo para vocês me entenderem. Especialmente para você me entender, Rafa. Presta atenção. Um exemplo que você não vai esquecer mais. O pavão. O pavão que vocês conhecem. O pavão, ele ganhou a cauda mais linda do reino animal. A cauda, o rabo do pavão é a coisa mais linda do reino animal. Essa qualidade resulta na reflexão de vários comprimentos de ondas de luz em seu trem colorido. A cauda do pavão também é chamada de trem colorido. Em outras palavras, as estruturas das penas da cauda do pavão são semelhantes a cristais e são responsáveis pelas cores fluorescentes que ele possui. A fêmea, a fêmea do pavão fica louca quando vê o pavão com aquela cauda linda, exuberante. Ela se apaixona e até nós humanos nos apaixonamos pelo pavão, tanto que para o povo hindu simboliza conhecimento. A cauda do pavão para o povo hindu simboliza conhecimento, benevolência, compaixão. Os hindus também consideram o pavão sagrado, porque percebem na cauda do pavão as manchas nas caudas como os olhos dos deuses. Isso mesmo, o pavão tem olhos em sua cauda. Esses olhos são chamados de ocelos, que são mais visíveis quando o pavão abre o seu trem em leque. Então, observem o que eu vou dizer agora. Tanto você, Rafa, como você também, Emily. Observem. O rabo do pavão faz dele a ave mais linda que tem no universo. E até sagrado para os humanos. No entanto, tanta beleza tem um preço. Porque o pavão não pode voar muito. O pavão não pode voar. O voo do pavão é curto. Porque a cauda é muito longa e pesa. A cauda do pavão pesa muito. Então ele dá voo rasante e curto. Eu pergunto, isso é triste para o pavão? Talvez. Mas sua natureza sabe que tudo tem um preço. Então eu digo, sabe, é difícil e muitas vezes parece até impossível chegar ao objetivo. Muitas vezes fraquejamos, duvidamos, questionamos e até caímos. Mas quando sabemos persistir, todo esforço é compensado com a vitória. É isso. E como diz aquele pensador que vocês vão ouvir falar bastante dele ainda, Jean-Pierre Gignaud, francês, ele dizia: na vida nada é fácil, nada vem de graça, nada é como imaginamos. Mas se não lutarmos pelo que realmente queremos, o que não é fácil se torna impossível. Percebe? Eu vou usar esse finalzinho só do pensamento do Jean-Pierre Gignaud. Na vida, se não lutarmos pelo que realmente queremos, o que não é fácil, porque não é fácil, aí se torna impossível.
Aí fica inatingível. Entendeu, Rafa? Entendeu, Emily? Gente, essa foi a grande lição da minha vida e também da vida da Emily. Tanto que dali para frente eu resolvi pagar o preço. Eu resolvi pagar o preço, uma vez que tudo tem um preço na vida. Mas eu queria saber até onde o futebol me levaria. Até onde ele me levaria. Óbvio que não voltamos mais para aquela escolinha. Meu padrinho acabou com o professor. Ele mandou o professor. Vocês já sabem. Então eu fui para uma outra escolinha. Mas foi a minha sorte. Lá eu me adaptei muito melhor com os métodos do professor novo. E eu melhorei muito a minha performance futebolística. Comecei, a partir daí, a me destacar. E fui ganhando o que é fundamental em qualquer coisa que se faça na vida. Eu fui ganhando autoconfiança. Porque sem ela, a autoconfiança, não se chega a lugar nenhum. E sempre com o meu apoiador maior, meu padrinho Geraldo, que além de tudo, ainda me dava um treinamento particular, em especial para o fortalecimento muscular. Era a especialidade dele nos esportes, né? Porque ele fazia halterofilismo. Até que eu me apresentei para mais uma peneira, arranjada pelo meu padrinho. Acho que era a 10ª da minha vida. Eu fui naquele clube maior, profissional, que ficava numa capital brasileira. Não muito distante da nossa cidade, não. Morávamos no interior, mas era numa capital para onde fomos. E dessa vez, eu entrei com outra fé, com outro pensamento, com outra cabeça, acreditando muito mais em mim e me lembrando da história contada pelo meu padrinho sobre o pavão, que tudo na vida tem um preço. E lembrando do Ginhô, se a gente não lutar pelo que quer, o que já não é fácil, aí se torna impossível. Falei, eu vou para a luta. E desta vez passei. Desta vez eu fui aprovado, fui escolhido. Fiquei na base do clube profissional. E já agora com 17 anos, eu fui sendo aos pouquinhos lançado no time de cima em jogos amistosos. Mas destino é destino. Foi quando aquele ucraniano de nome Fadei, esse era o nome do ucraniano, o Fadei era olheiro de um time de lá da Ucrânia. Ele me viu atuando naquele amistoso contra a Caldense. Olha que coisa, ele não estava a trabalho, hein? O Fadei não estava a trabalho. É que ele tinha se casado com uma brasileira de Poços de Caldas. E ele estava por lá passando férias naquele mês de julho. Como ele ama futebol, ele foi ver o jogo do Caldense contra o time que eu estava jogando. E ele me viu. Ao final da partida, ele veio me procurar e se apresentou a mim. Oi, Rafa, tudo bem? Eu sou o Fadei. Arranho um pouco o português por eu ser casado com a Isabel. Ela é daqui, ela é de Poços de Caldas, é brasileira daqui. Mas eu trabalho no Futebol Clube Metalist. Esse Futebol Clube Metalist é da Ucrânia. É conhecido, inclusive, pelo antigo nome dele, Metalist Kharkiv. Ele fica na cidade de Kharkiv, Metalist Kharkiv. É uma equipe ucraniana de futebol que fica lá em Kharkiv, na Ucrânia, e nós disputamos a 2ª divisão de profissionais do país de lá. E eu gostei do seu futebol. E olha, se você estiver disposto, eu gostaria de levá-lo para uma temporada de treinos por lá. Mas tudo, sabe, devidamente remunerado, tudo pago. E aí, o que você acha da ideia? Nossa, eu nunca tinha ouvido falar da Ucrânia. Kharkiv, onde será que fica? Eu não tinha escutado falar, mas era uma oportunidade que se apresentava.
Mostrei então ali na hora pro Fadei toda a minha vontade de animação e vontade de eu ir. Mas eu tinha 17 anos e eu precisava ouvir a minha família, falar com a minha família. Que vocês sabem que a minha família é grande, né? Dependendo do ponto de vista que se analisa, é grande. A minha mãe, meus padrinhos, Fátima e Geraldo, e a Emily, a minha considerada irmã. A Emily era uma considerada irmã. Todos foram contra a minha ida para Kharkiv. Todos alegavam a grande dificuldade que eu teria com a língua ucraniana. E o inverno de lá, quando fazia frio, era para valer. A temperatura média do inverno de lá, 17 graus negativos. Gente, eu repito, temperatura média do inverno lá, 17 negativos. E essa temperatura era muito comum durante o inverno deles. Você não vai se adaptar, vai ser muito difícil, Rafa. Mas acontece que eu queria ir muito. Eu havia me simpatizado demais com o Fadei. E ele disse que, no início, eu podia ficar num quarto que ele mantinha nos fundos da casa dele. Meu padrinho, escutando toda a minha explicação, e depois a conversa com o Fadei, meu padrinho tomou a frente e falou: Vânia, é minha mãe, né? Vocês lembram dela, da Vânia? Vânia, Fátima, Emily, o nosso Rafa, ele tem todo o direito de buscar a sua realização. Vamos sentir muita saudade dele. Mas o mundo já não é mais tão grande, é pequeno hoje em dia, e cada dia que se passar, menor ainda se tornará. Já que ele quer tanto ir, que você vá, Rafa, que você vá, tente, e tenha certeza, eu vou ficar daqui torcendo, como todos ficarão torcendo, e tomara que dê muito certo para você. Mas saiba de uma coisa, Rafa, qualquer problema que você tiver, por menor que ele seja, nós estaremos aqui, de braços abertos, esperando por você, para te socorrer. Família, concorda comigo? Gente, era o aval que faltava. E foi assim que eu parti para a Ucrânia, Kharkiv, especialmente Kharkiv. A despedida, como toda despedida, foi muito triste e difícil. Eu deixar aquilo tudo para trás. Eu chorava quando abraçava minha madrinha, chorava quando eu abraçava minha mãe, chorava muito quando eu abraçava a Emily. Ela estava agora com 12 anos de idade, mas já mostrava a linda mulher que se tornaria. Já aos 12 anos, ela já demonstrava isso. E chorava agora, abraçando o meu padrinho. E foi quando ele me falou: Rafa, lembre-se da cauda do pavão, que tudo na vida tem um preço. E nada foi fácil. Nada. Desde a minha caminhada até a porta do avião, até o desembarque, nada foi fácil. E sem medo de errar, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é que foi difícil a minha chegada lá na Ucrânia, em Kharkiv. Foi dificílima a chegada. Foi dificílima. Eu tive dificuldade com tudo. Língua, o frio, nem falo do frio porque era terrível, doía na alma. O próprio futebol, o sistema de jogo era outro. Eu teria que me adaptar. Olha, se eu havia ressuscitado uma vez, mais uma vez eu teria que renascer, e desta vez no estrangeiro e longe daqueles que me amavam de verdade. Eu teria que renascer e me moldar para ser outra pessoa, porque tudo tinha mudado.
A minha sorte era a Isabel, a mulher do Fadei. Ela, como boa mineira de Poços de Caldas que era, ela fazia comida brasileira. E eu, bem alimentado, com arrozinho, com feijãozinho, às vezes com tutu, a carninha de porco que ela preparava como os mineiros gostam, a costeleta, uma couve que ela conseguia. Tudo se tornou mais fácil. Mas se não fosse ela, com certeza eu teria desistido e voltado para o Brasil, mas logo de cara, logo nos primeiros meses. A outra coisa que ajudou muito foi que eu dei sorte no meu futebol. Porque logo na minha estreia, pelo time de lá, eu marquei um gol. E eu passei a receber muito carinho por parte da torcida. E eu fui ficando. Sabe, quando você vence o primeiro ano é difícil. Gente, o primeiro ano é terrível. Mas quando você vence o primeiro ano, as coisas se facilitam muito, facilitam bastante. E aí, depois do primeiro ano, eu vim em férias para o Brasil. Matei um pouco daquela minha saudade e isso me ajudou bastante. Durante todas as férias, eu passei com o meu padrinho e com a Emily em passeios por toda a nossa região. Emily já caminhava para completar 14 anos e ela estava linda. A Emily estava linda. Eu não queria pensar bobagens, mas eu tinha comigo a impressão de que ela olhava para mim de um jeito agora diferente. Mas eu tratava logo de afastar esse tipo de pensamento. Afinal, fomos criados como irmãos, eu e ela. Não, é besteira, é bobagem da minha cabeça. Não pode ser. Devia ser a minha carência. Eu estava vendo coisas onde essas coisas simplesmente não existiam. Mas, durante todo o tempo, eu fiquei aqui no Brasil, durante todo o tempo que eu fiquei naquelas férias aqui no Brasil, eu sentia alguma coisa agora diferente em relação a Emily. O que eu não sabia definir na verdade o que era, mas que eu senti. E para ser sincero, eu tinha até medo de pensar no que pudesse ser. Eu tinha até medo de definir o que era. Na hora da despedida, na volta para a Ucrânia, Emily, ela me deu um abraço diferente. Eu tenho certeza que foi um abraço diferente. E eu correspondi ao abraço. A certeza de que foi um abraço diferente foi o olhar do meu padrinho. Eu o conhecia demais e sabia que ele havia reprovado aquele abraço. Eu o conhecia de olhar e eu sabia que ele não tinha gostado do que vira, embora ele não tivesse falado nada. Eu voltei e já no avião, pensando muito na Emily, muito mais do que eu queria pensar, ou ainda melhor dizendo, pensando nela de um jeito que eu não gostava de estar pensando. Sim, a verdade era essa. A verdade era essa e dela eu não podia fugir. Eu estava pensando em Emily como mulher. E sinceramente, isso para mim era quase um incesto, uma vez que fomos criados como irmãos. E depois, o olhar reprovador do meu padrinho não me saía da cabeça. E foi na tentativa de fugir de tudo isso que aquela moça, que era ucraniana e era prima de Fadei, o nome dela Darina, ela de lá, ela era linda, e ela demonstrava ter gostado muito de mim.
Então, eu, assustado até com o que eu pudesse estar sentindo pela Emily, eu estava assustado com isso. Não estava dominando o que talvez estivesse já sentindo pela Emily. Eu apressei em dar uma abertura muito maior para Darina. E nós começamos a namorar. Então você imagine, eu, sozinho na Ucrânia, em Kharkiv, com medo do que eu pudesse estar sentindo por aquela quase minha irmã. Aí bateu uma pressão na minha mente, sabe? E faltando um mês para que eu completasse 20 anos. Cedo, né? Eu não tinha completado 20. Um mês para que eu completasse 20 anos, eu anunciei que eu iria me casar com a Darina. Precipitado, sim, talvez fosse o casamento. Mas, para aquele momento, diante de toda a conjuntura, necessário. Era um casamento decidido em nome de toda a minha carência. Comuniquei à família aqui no Brasil sobre a minha decisão. Vou me casar. Darina. Mandei as fotos. Ela é linda. Vou me casar. Foi quando recebi, entre cumprimentos do meu padrinho, da minha madrinha, sempre com observação: você está certo do que você quer? Seria a hora desse casamento? Vieram os cumprimentos, mas as observações da minha mãe, a minha mãe é a mesma coisa, no mesmo tom: filho, você sabe que eu quero o melhor para você, mas será que é hora? Você não está se precipitando? Aqueles avisos naturais da família, porque eu não tinha 20 anos completos ainda, era muito cedo. Mas jogador de futebol tem isso, sabe? Acaba se decidindo pelo casamento cedo, talvez até pela distância, pela carência. Eu estava nesse caminho. Mas, se recebi esses cumprimentos, recebi também aquela carta da Emily, eu não estava errado. Os olhares, o abraço trocado na nossa despedida. Sim, eu não tinha errado. Estava havendo algo a mais entre mim e ela. Entre nós dois existia algo mais. E tudo explode quando eu comuniquei o meu casamento com a Darina. Emily me escreve. E o conteúdo principal da carta dela era: por favor, Rafael, por favor, não se case. Você ainda não sabe, mas aqui tem alguém que gosta de você. E não apenas gosta de você, mas te ama. Por favor, não se case. Porque quem te ama aqui sou eu. A verdade era essa. Havia correspondência naquilo que eu sentia por ela, Emily. Mas como assumir algo com a Emily? Se ela era agora uma menina de 15 anos e quase minha irmã, quase a minha irmã. Como nós iríamos resolver esses impasses todos? Isso tudo fica para o terceiro capítulo. O terceiro capítulo e a parte final da minha história, publicada aqui nesse canal. Mas para que você tenha a história completa, respeite a ordem. Parte 1, parte 2, e depois você ouve o capítulo final, que começa daqui a pouco. Linda carta, né? Você está gostando? É muito bonita essa história. E o final, nossa, quanta surpresa. Manda o seu valeu aqui pro canal. Dá o teu joinha. Você sabia que o YouTube valoriza muito quando você curte, quando você dá o teu joinha? O YouTube valoriza muito o canal. E aí a gente ganha mais prestígio com o YouTube e mais histórias para te contar. Dá o teu joinha. Não vai esquecer. Terceiro capítulo, procura aqui. Terceira parte, procura aqui no canal, que a história está linda.